Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui com o jurista Dr. Paulo Linhares, professor universitário, advogado, grande comunicador na nossa cidade, para tratar sobre liberdade de imprensa ante as operações de combate à corrupção. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter aqui no estúdio o grande jurista, o grande comunicador, Dr. Paulo Linhares. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Pois bem, Dr. Nazeu, é para mim uma satisfação enorme estar aqui na TV da Assembleia de Deus, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que a Assembleia de Deus de Mossoró faz, e aqui temos muitos amigos, inclusive, e, sobretudo, um programa moderno, um programa jovem, dinâmico, que é a dinâmica do direito. É importante a gente começar a discutir no nosso país, sobretudo no momento que a gente vive hoje, um momento muito difícil, um momento que nós nos deparamos com problemas que a gente pensou que já tinha sido resolvido, definitivamente, sobretudo no campo do direito constitucional, no campo das relações políticas entre os poderes, mas de repente tudo voltou ou volta a estaca zero. Parece que a humanidade vive assim sempre naquela coisa de sístoles e diástoles, né? Ela abre, ela avança e depois recua, é como uma maré, né? Então, Nazeu, para mim é importantíssimo. Tive a honra de ser seu professor, não é? Na nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e encontrar você aqui fazendo este trabalho é muito importante. E vamos conversar, portanto, com os nossos telespectadores, as pessoas que estão sempre plugadas aí nesse canal da Assembleia de Deus. Muito bem. Para quem não conhece o Dr. Paulo Linhares, né, é advogado, uma carreira brilhante aqui na nossa cidade. Professor universitário com mestrado, doutorado na área de Direito Constitucional. Ele já adiantou aqui, né, que ainda leciona na nossa querida Universidade no Estadual. Articulista de grandes jornais aqui na nossa cidade, há mais de 40 anos, né, contribuindo com informações, né, trazendo relevantes notícias à nossa cidade, a nossa querida cidade de Mossoró. Mas, doutor Paulo, nesse primeiro bloco a gente costuma reservar para conhecer o entrevistado. O senhor é natural aqui do Rio Grande do Norte? Eu sou nascido em Caraúbas, né, no ano de 1956. Né? Tenho muito orgulho até da minha idade, né? Porque isso antiguidade para mim é posto também. Né? Então é isso aí, nasci em Caraúbas, mas infelizmente a gente teve que sair de Caraúbas, porque na época não havia colégio. Veja que coisa interessante, na época não havia, na década de 60 não havia um colégio público que tivesse o primeiro grau. A gente tinha só o chamado, antigamente era o curso primário, né? Da primeira à quinta série. Então a minha família era muito numerosa, eu tinha muitos irmãos, e todos chegamos, como éramos uma escadinha, chegamos todos no mesmo momento de entrar para o ginásio. Naquela época chamava-se ginásio, o primeiro grau, né? O segundo grau nem se falava, né? Não existia realmente nem particular. O que tínhamos lá era um ginásio particular. E a nossa família não tinha condição. Minha mãe era professora, leiga do Estado, meu pai agricultor, nós não tínhamos condição de ter esse acesso. E viemos para Mossoró, isso na década de 60, né? Em 1968 eu comecei a estudar aqui no Colégio Estadual de Mossoró, que hoje é o Jerônimo Rosado. A gente fazia um exame vestibular, né, que era o exame de admissão ao ginásio. Nós fizemos, passamos todos, e a nossa família se transferiu para cá, para Mossoró. Então eu tenho realmente muito orgulho de ter nascido em Caraúbas, quero muito bem a minha cidade, a minha origem, mas eu tenho Mossoró como minha segunda mãe, né, que Mossoró me acolheu e até agora aqui eu escolhi para ser meu espaço de vida. Né, até hoje estou morando em Mossoró, quero muito bem essa cidade. Aqui nasceram meus 6 filhos, eu sou pai de 6 filhos, né? Tenho 6 filhos nascidos em Mossoró,
E Mossoró é minha referência de mundo. Tem uma coisa interessante, por onde eu passo, as pessoas dizem, olha, mas eu não ando em Nova York, eu não ando em Paris, eu ando em todo canto do mundo, porque para mim todo canto é São Manuel, é 12 anos, é Boa Vista. Então, eu faço um pouco aquilo que Garrincha fazia com os adversários do Brasil. Para Garrincha, todo jogador adversário era João. Para mim, toda cidade do mundo é Mossoró. Então, eu ando por tudo que é canto, isso aqui é a minha referência de mundo. Portanto, o senhor se graduou em Direito aonde, doutor Paulo? Mas eu sou um andarilho também, né? Eu fui me graduar em Direito, fiz o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1975, faz muito tempo, né? E estudei um ano em Natal, mas aí tinha vontade de conhecer Brasília, tinha 2 irmãos que moravam lá, e eu fui embora para Brasília. E lá na UNB, Universidade de Brasília, eu fiz a minha graduação. Aproveitei bastante a graduação muito... A Universidade de Brasília ainda hoje é um grande curso. E eu tive grandes professores, a maioria ministro do Supremo, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, o ministro Torquato Jardim, que assumiu domingo passado a pasta da Justiça no Rio Grande aqui do Brasil, foi meu professor na Universidade de Brasília. Ele era nosso professor bem jovenzinho. Torquato Jardim foi professor lá e hoje é ministro da Justiça. O ministro Gilmar Mendes estudou comigo, foi meu colega de graduação. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo, foi meu colega de graduação. Ambos hoje são ainda meus amigos e tal. Pois bem, então eu tive uma oportunidade muito boa e aproveitei. Li muito, estudei bastante, fiz um bom curso de Direito. Doutor Paulo, de graduação. Nós adiantamos que o senhor trabalhou, labotou na questão da comunicação na nossa cidade. Como o senhor teve esse interesse, despertou esse interesse na área da comunicação, do jornalismo? Bem, na verdade existe uma imbricação muito forte entre o direito e a comunicação, a gente sabe disso. No passado, no nosso país, os grandes jornalistas foram, em geral, pessoas vindas das faculdades de Direito. Quando eu morei em Natal, estudei um ano na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazia Direito lá, eu inclusive criei um jornal chamado O Malho. Era um jornal que era feito somente por mim, mas era um jornal que ficou assim foi um jornal que ficou muito querido, muito conhecido na Faculdade de Direito. E interessante, circulava todas as segundas-feiras. Os meus colegas, os meus contemporâneos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, daquela época, onde eu passei apenas um ano, se lembram até hoje desse jornal. O jornal marcou época. E depois eu fui embora, passei um tempo realmente sem escrever em jornal de qualquer natureza, nem jornalecozinho mesmo, feito em fundo de quintal, como era o Malho. Mas quando eu cheguei em Mossoró, pouco tempo depois, em 1979, o jornalista Candé Queiroz, que tinha fundado a Gazeta do Oeste há 2 anos, me convidou para escrever lá. E eu comecei a escrever artigos e não parei até hoje. Depois me tornei diretor adjunto do jornal, da Gazeta do Oeste. A Gazeta foi realmente uma das grandes perdas de Mossoró dessa última década. Lastimavelmente, a Gazeta não teve como continuar. E foi uma perda realmente enorme para a nossa cidade. E eu escrevia na Gazeta, mas depois eu tive necessidade de também passar para outros veículos. E findei na Rádio Difusora, né? Eu sou o principal acionista hoje, o maior acionista da Rádio Difusora, e dirijo a Rádio Difusora já há 13 anos. Então, é uma experiência muito, muito impactante, muito boa para mim. Eu nunca imaginei assim, eu estar tão perto do nosso povo. É incrível como, depois da Rádio Difusora, eu fiquei conhecido de uma maneira muito especial e muito carinhosa pelo povo de Mossoró. Eu aqui fui sempre advogado, professor, articulista de jornal, mexi com política, né? Também fui candidato a prefeito, fui candidato a deputado. E as pessoas me conhecem em todos os cantos de Mossoró, mas nada se compara com o conhecimento que eu passei a ter depois da Rádio Difusora. Foi uma coisa assim muito importante, a questão da radiodifusão, sobretudo um veículo que tem assim uma tradição muito grande aqui na nossa cidade. E eu mantenho um programa político de 1 hora diária na Rádio Difusora,
e manter um programa musical aos sábados, né? Eu gosto muito de música, eu sou um aprendiz, inclusive, de música, eu estou aprendendo a tocar trompete, né? Tem um professor, um grande amigo, o Marquinhos Batista, né? É o meu técnico aí, é o meu professor de música. Pois bem, eu estudo música e gosto muito de música, e faço um programa musical todos os sábados à noite, das 20 às 22 horas na Rádio Difusora. Eu faço um programa musical que é muito interessante, as pessoas gostam muito, até porque eu resgato muita coisa da nossa música que hoje, infelizmente, as emissoras de rádio não tocam, nem as emissoras de televisão. Coisas que estão fora hoje digamos assim, de catálogo, eu gosto de resgatar da boa música, e as pessoas curtem muito, né, esse tipo de música, esse tipo de programa. É bem interessante. Então essa é a minha visão hoje da comunicação. Eu acho que cada vez mais a gente tem que aprofundar esse processo. Eu também estou aberto a essas novas tecnologias, essas mídias digitais, as redes sociais. Eu, por exemplo, hoje eu não publico mais em jornal. Por quê? Porque os jornais se acabaram em Mossoró, os jornais morreram. Morreu o Gazeta do Oeste, morreu o Jornal da Tarde, morreu o Mossoroense. O Mossoroense ainda parece que está em edição digital, mas esses outros nem isso. Só temos hoje o Jornal de Fato, resistindo bravamente e com dificuldades. O meu amigo César Santos tem feito um trabalho muito bom, tem um bom jornal, mas é isso aí. De todo modo, o espaço para escrever em jornal em Mossoró ficou muito restrito. E eu escrevo hoje e publico em vários blogs assim bem estruturados, em portais, né, de Natal, de Mossoró. Então, toda sexta-feira eu faço um artigo e mando para os blogs. E publico na minha página no Facebook. Mando para amigos através de e-mail, publico também no WhatsApp. Quer dizer, eu utilizo todas essas mídias para divulgar ideias, discutir ideias. Eu acho que é importante, e quanto mais a gente aprofundar esse processo político do nosso país, que agora a gente está tendo um retrocesso, eu acho, uma situação muito, muito complicada, mas nós temos que mostrar a capacidade de resolver problemas, porque viver sempre, como se diz aqui na região, na maciota, é muito bom. O importante, a gente mostra a nossa capacidade quando a gente tem condição de resolver problemas. Então eu acho que a gente resolve problemas conversando. Resolve o problema conversando, como estamos fazendo aqui, levando ideias para o nosso povo, discutindo questões, as questões que impactam hoje o nosso dia a dia. Doutor Paulo, vamos já entrar na temática, quando se fala de liberdade de imprensa, né? Nos dias de hoje, né, estamos num verdadeiro estado policial, não é verdade? Em nome do combate à corrupção, estamos tolhendo aos poucos direitos tão importantes que foram conquistados com duras, né, batalhas, que é essa liberdade de imprensa, as prerrogativas dos jornalistas. E o senhor foi a primeira pessoa que me veio à mente, né, quando eu disse, não, vamos trazer essa matéria, né, de esclarecer a população, a importância da liberdade de imprensa. Pensei num jurista e num jornalista aqui, Dr. Paulo Linhares. Então não sai daí. Próximo bloco, Dr. Paulo, vamos definir o que seria liberdade de imprensa, né, e demais prerrogativas dos jornalistas. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos a honra de ter no estúdio o Dr. Paulo Linhares, professor universitário, advogado, comunicador, jornalista, articulista. Então, doutor Paulo, como eu falei, né, como eu deixei bem claro, o senhor foi a pessoa mais idônea, com mais propriedade para falar dessa temática que nós nos propomos aqui, sobre a liberdade de imprensa nos dias atuais que estamos vivendo, né, com essas operações de combate à corrupção. Mas, como a gente entende que o Dinâmico Direito, nós temos estudantes universitários, nós temos, no caso, acadêmicos de direitos, vamos reservar esse bloco, doutor Paulo, para os conceitos, e aí
evolução histórica dessas conquistas da liberdade de imprensa. Eu paguei História do Direito com o senhor em 2002 na nossa querida UERN. Então nos ajude aqui a definir esse direito tão importante. Olha, Nazeu, o meu marco inicial, assim, aqui no Ocidente, por exemplo, há um político pensador que eu admiro muito, que é Thomas Jefferson, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos e foi um dos grandes articuladores. Foi o homem que, segundo diz, escreveu a Declaração de Independência, né? Jefferson, ele tinha uma facilidade muito grande de ser um ativista político, né? E de ser também um pensador político, né? Jefferson, ele coloca, inclusive, a melhor colocação que existe sobre liberdade de imprensa é de Jefferson. Ele disse que não, em palavras minhas, ele diz mais ou menos o seguinte, que não admite um país livre sem uma imprensa livre. A imprensa tem que ser livre. Para que o país seja livre, para que a gente tenha uma democracia autêntica, é preciso que você tenha uma imprensa livre, porque a imprensa seria o grande guardião exatamente de certos valores sem os quais você não pode imaginar uma democracia. Tanto que a gente sabe, a despeito dos interesses que os grandes veículos de imprensa têm, sobretudo nos Estados Unidos da América, mas a liberdade de imprensa tem sido uma coisa que tem sido cultuada nas grandes civilizações contemporâneas e inclusive no nosso país. A gente, apesar de a gente não ter uma tradição democrática, o Brasil não tem uma tradição democrática, a gente vive períodos de democracia, pequenos períodos e grandes períodos de regimes autoritários. A nossa história tem sido assim. Felizmente, nos últimos 30 anos, isso mudou. De 2005 para cá, que foi quando terminou a ditadura militar, até hoje, a gente tem mais ou menos uma democracia que não é o ideal, mas é uma democracia que é um tipo de sistema que está sendo construído. Não é nada acabado, mas ela estava sendo construída agora, inclusive, você coloca uma coisa muito, muito, muito grave, que a gente vive hoje um estado policialesco. A gente tem uma coisa que se instala no Brasil que é gravíssima, que é aquilo que eu chamo de ditadura judiciária. Hoje não são mais os militares, como era na década de 50, 60 e 70, que tem a hegemonia de certos processos, mas são os togados, os concursados da magistratura, do Ministério Público, da Polícia Federal. Então, hoje existe um conjunto de forças que realmente pauta a nação. O Brasil hoje está sendo pautado pelo Poder Judiciário. Eu acho o Poder Judiciário importantíssimo, mas o Poder Judiciário para cumprir as suas funções constitucionais, que é julgar. Pois bem, então, essa história da imprensa livre, também eu falei em Jefferson, e Jefferson disse uma coisa muito bonita. Ele disse que a pior de todas as ditaduras é a ditadura judiciária. Thomas Jefferson afirma isso. E nós hoje vivemos um período assim de muita indefinição, inclusive, e de muita incerteza. Por isso que a gente precisa de uma imprensa livre. Porque a imprensa livre é um pouco aquela. O maior símbolo da imprensa livre é aquela fábula daquele menininho que foi para um desfile, o rei vestia belas vestes, e tinha tantas belas vestes que um dia o rei resolveu sair nu. O rei disse, eu vou sair nu. Disse para si, mas para os seus cortesãos, ele disse, olha, agora eu estou com a roupa lindíssima, a roupa mais bela que eu tenho. Só que ele não estava com roupa nenhuma. E os puxa-sacos, os bajuladores, balançaram a cabeça e disseram que a roupa dele era muito bonita. Todo mundo disse que a roupa do rei era muito bonita. E o rei saiu caminhando no meio dos seus súditos. E o menininho disse, olha, o rei está nu. Uma criança, na sua inocência, na beleza da inocência, de repente disse que o rei estava nu. Então a imprensa me parece que tem esse papel. A imprensa é que diz que o rei está nu. Esse é o papel fundamental e, para mim, a liberdade de imprensa e a imprensa livre se traduz nisso. É nessa possibilidade de você dizer que o rei está nu e isso ter uma consequência.
e isso não ter a consequência do jornalista perder a cabeça como muitos perderam. Inclusive na história do Brasil, muitos jornalistas foram mortos por dizer a verdade ou por revelar a verdade. Embora, Nazil, a gente tenha que ter muito cuidado, e eu digo muito isso para os meus colegas, as pessoas que trabalham comigo em comunicação, que a gente tem que ter também uma parcimônia. O jornalista não pode se arvorar de ter todo o direito de dizer o que quer, não. Ele também tem que respeitar, porque a Constituição brasileira, ao mesmo tempo que traça a liberdade de imprensa, ela também limita, no mesmo artigo 5º, ela limita lá o inciso 10, ela limita também a questão da responsabilidade. Você tem que preservar a imagem das pessoas. Você não pode de modo algum, ferir a intimidade e a imagem das pessoas de maneira absurda. Obviamente que se a pessoa for notícia, essa notícia tem que ser dada com sobriedade, sem invencionices, como muitos jornalistas fazem. De repente, alguns veículos de imprensa escolhem certas pessoas para fazer aquilo que na linguagem jornalística nós chamamos de fazer escrita. Fazer escrita é você todo dia bater em uma pessoa de maneira injusta, de maneira exagerada. Não é preciso isso. Eu acho que você pode dar notícia, você pode fazer um bom jornalismo, fazer uma boa comunicação, sem agredir as pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa, por exemplo, hoje, nas mídias sociais. Né? As pessoas acham que têm direito agora de abrir o seu computador, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, e de repente interagir com milhares de pessoas através do Facebook, que é um excelente veículo. A internet, eu acho que é a maior revolução da humanidade depois da imprensa, dos tipos móveis de Gutenberg, lá no século XIV, XV, quando surgiu a imprensa de Gutenberg, né? Do alemão lá, que inventou a tipografia, essa coisa toda. Pois bem, a internet é uma revolução fantástica. Agora, como tudo, tem que ser usado parcimoniosamente. É como um remédio. Um remédio cura, mas o remédio mata também. Se você não souber usar o remédio, você transforma o remédio em veneno, né? A depender da dosagem, da intensidade, você pode matar uma pessoa com remédio. Pois bem, então é isso que eu tenho medo hoje. As mídias sociais são um espaço hoje de pessoas revoltadas. As pessoas parecem que quando vão escrever no Facebook ou no Twitter e nas outras mídias, elas acham que pode desancar quem quer que seja, pode bater do jeito que quiser nas pessoas, e eu acho que isso não é assim. Eu acho que mesmo lá, o cidadão tem que ter responsabilidade. Ele está com um mega veículo na mão, ele está com uma coisa fantástica na mão, que é a possibilidade de se comunicar. Eu, Nazil, há 20 anos, por aí, 25, 30 anos, eu escrevia artigos semanais na Gazeta do Oeste, sobretudo, mas escrevi também no Jornal de Fato e em outros veículos. E tinha muita gente que era leitora assídua dos meus escritos e chegava para mim e fazia aqueles elogios, não sei o quê, né? E eu, às vezes até sem falsa modéstia, dizia, olha, não, o problema é o seguinte, você também tem condição, você não tem um veículo. Eu sempre explicava às pessoas essa questão. Você tem condição, mas você não tem um veículo. Né? Você sabe comunicar, mas você não tem um veículo. E aquilo que eu dizia há 30 anos, hoje está confirmado. Quer dizer, muita gente, o que tem surgido de gente escrevendo direitinho aí no Facebook, fazendo textozinhos e tudo mais, pessoas que jamais escreveriam em jornal, jamais teriam acesso, melhor dizendo, a um jornal. Né? E hoje escrevem. Agora, esse direito que Deus nos deu, essa evolução tão grande nas comunicações, isso tem que ser usado em bem da humanidade, não é? Por amor ao próximo, que eu acho que é a grande virtude cristã. Não é? Você tem que ter parcimônia com as pessoas, você tem que ter paciência com as pessoas. Não adianta sair desancando com pornografias. Não é? Tem gente que acha que
que a internet, que o Facebook, que o Twitter é um vaso sanitário para jogar todo tipo de coisa, de coisas ruins, né? Eu acho que não, pelo contrário, é um lugar nobre, é um lugar nobre de discussão, é um espaço público virtual de discussão. Inclusive, a minha tese de doutorado, eu trato muito dessa questão que eu chamo de espaço público virtual. O espaço público virtual é uma possibilidade que a tecnologia informacional e de comunicação deu ao cidadão, dele poder se encontrar com o próprio Estado. Hoje em dia, há uma gama de interações que são possíveis a partir da internet. E nós não podemos perder esse espaço, que é importante também. Doutor Paulo, o senhor falou, né, que esse espaço democrático, né, tem que ter responsabilidade também. Sim, claro. Eu fiquei assim, esse ano ainda faleceu a esposa do nosso ex-presidente, né, Lula, né, o que era de pessoas respeitando aquele momento, né, um momento da família, de tristeza, mas usa a figura dela, né, para desabafar, para fazer chacota, como a gente falou, para desmerecer o momento daquela família. Eu achei muito triste. Blogueiros, né? Eu vi também. YouTubers, né? Pessoas que têm um espaço de comunicação, que podem impactar massas, né? E fazem de maneira negativa, estimulando, sobretudo, o ódio. Pois é. Há um estímulo muito, muito grande ao ódio. Por isso que hoje eu acho o seguinte, em grande medida, as mídias sociais são um espaço... para o bem e para o mal, vamos ser sinceros. Tem coisas também boas mensagens. Tem gente que todo dia posta uma mensagem bonita no Facebook ou no Twitter, enfim, no WhatsApp, né, nesses grupos. Tem pessoas que se preocupam com isso, né? Orações, conselhos, aconselhamento na área da medicina, enfim, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, mas também tem gente que usa isso para espargir revolta, para espargir ódio, rancores, os mais diversos. É uma coisa danada. Essa história da dona Marisa, gosto ou não de PT, de Lula, da própria Marisa e tal, mas eu acho que ela merecia respeito. Uma mãe de família, uma senhora que nunca fez mal a quem quer que seja, ela era esposa de Lula, e eu acho que o próprio Lula, a minha leitura, não sou lulista e nem petista, mas a minha leitura é que ele teve uma boa passagem pela presidência da República, embora tenha cometido erros. Cometeu erros, sim, cometeu erros, e esses erros estão repercutindo até hoje, tem coisas complicadas, ele fez alianças que não devia, fez concessões que não devia ter feito, talvez, mas isso é um outro momento, a gente não vai nos dispersar aqui no nosso tema. Mas o que eu quero dizer é isso, é que aquele tipo de atitude que você está comentando em relação à ex-mulher do presidente Lula, do ex-presidente Lula, a falecida dona Marisa Letícia, foi exatamente isso, uma coisa muito feia. A gente viu um negócio muito feio, muito primitivo, muito grosseiro, né? Eu acho que aquilo é muito ruim. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Linhares, professor universitário, advogado, grande comunicador da nossa cidade, a respeito aqui sobre a questão da liberdade de imprensa. Definimos a conquista, a evolução histórica e o atual momento pelo qual nós vivemos. E no próximo bloco, Dr. Paulo, um elemento muito importante na vida do jornalista, que é o sigilo de fonte. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos aqui o jurista, advogado, professor universitário, grande comunicador, Dr. Paulo Linhares. Dr. Paulo, no terceiro bloco, vamos aqui, antes de tudo, importantíssimo definir o que é esse elemento, né, na vida do jornalista, né, imprescindível na comunicação, que é o sigilo, resguardar o sigilo de fonte. No caso, doutor, tem alguns limites? Até onde vai, é um direito, mas até onde vai o sigilo de fonte, que hoje, infelizmente, né, acredito que está havendo alguns abusos até do judiciário, tolhendo de maneira injusta. Pois é, nesse momento que a gente vive hoje, há uma paranoia muito grande, uma paranoia. E o sigilo de fonte,
Nazeu, é um dos direitos mais absolutos que eu conheço. É um dos direitos mais amplos que se conhece. Guardar o sigilo da fonte é quase uma coisa sem limites. E que não é somente o profissional do jornalismo, não. Outros profissionais e pessoas que exercem certas funções têm também o direito de guardar sigilo. Como é o caso, por exemplo, do médico. O médico ele não é obrigado a dizer efetivamente o que é a doença do seu paciente. Ele tem o direito de se resguardar. Ele diz aquilo que ele acha que é conveniente, né, e que não pode prejudicar o seu paciente. O sacerdote na confissão, sobretudo o sacerdote católico, ele também não pode jamais ser obrigado a revelar a juiz nenhum do mundo o que ele ouviu em confissão. Porque muitas vezes a pessoa até pratica um crime e diz ao sacerdote, né? Confessa ao sacerdote, mas essa confissão ela não pode jamais ser, e nem ele tem o direito de revelar, ao menos do ponto de vista do direito canônico católico, não pode revelar. O sacerdote não pode revelar. Ele só poderia se fosse para salvar outra vida ou coisa assim, em situações muito, muito, muito especiais, mas geralmente direito canônico ele não pode. E o jornalista esse é que realmente tem o seu direito de fonte absolutamente resguardado. Ninguém pode obrigar um jornalista a revelar que fonte, quem foi que lhe disse aquilo, como foi que ele colheu aquela informação, aquele dado, né? Mas hoje a gente está vendo esse direito, algumas pessoas querendo relativizar esse direito. Inclusive, eu começo pelo caso do Guimarães, né, que é um blogueiro, um blog importante, tá no Facebook, mas veja, Nazeu, como é o fenômeno da comunicação. Ele não tinha essa importância toda, mas ele deu umas informações lá, e o juiz Moro, que é o califa lá de Curitiba, né, o nosso califa lá de Curitiba, o juiz Moro, de repente entendeu que ele estava fazendo vazamento de informações e não sei o quê, e chamou esse jornalista para depor, admoestou o jornalista, queria saber quem tinha sido as fontes do jornalista, e de repente o Guimarães, que não era tão famoso assim, passou a ser muito famoso, né, por conta disso. Nesse ponto ele foi bom para o Ibope dele, né, para os seguidores. Olha, eu conheci um velho jornalista que dizia o seguinte: para ele, mais do que qualquer prêmio de jornalismo, valia um processo. Processo para jornalista era uma coisa muito boa. Eu acho que hoje nem tanto, né? Porque, de repente, hoje as condenações, essa história do dano moral. O dano moral hoje, no nosso direito, você sabe disso, eu acho que está havendo até exagero na história do dano moral. Muita gente está ganhando dinheiro com o tal do dano moral. Nem há um dano moral, mas as pessoas, sobretudo o consumidor, essa coisa toda, as pessoas fazem um pouco de picaretagem, às vezes, com essa história do dano moral. Mas, no jornalismo, isso é muito evidente. É muito evidente a agressão moral às pessoas e tal, e a indenizabilidade disso, né? Então, o fulano que realmente é ofendido na sua imagem, enfim, pode entrar na justiça e, no mínimo, ter uma boa indenização. Não é essa história de punir jornalista, prender jornalista, porque as penas são mínimas, pequenininhas e tal. O que pesa mesmo é no bolso, né? Então, as pessoas hoje, o próprio jornalista e os veículos têm que ter cuidado, porque as indenizações são muito altas, né, com essa história do dano moral. Doutor Paulo, recentemente, um grande jornalista da Veja, né, no caso, a investigada era a Andréa, se não me engano, a irmã de Aécio Neves. Aécio Neves. E os investigadores levantaram o grampo, né, publicaram alguns áudios dele conversando com uma investigada do processo, mas eram coisas pessoais, opiniões dele sobre política, né, sobre posicionamentos, levantaram, né, esse tipo de conversa. Como o senhor viu essa questão de levantar esse tipo de conversa, muitas vezes até conversas pessoais, que ele inclusive pediu até a demissão do veículo que ele participava?
Olha, eu fico muito triste porque a gente tem visto neste ponto aí um retrocesso civilizatório no nosso país. Civilizatório. Em que sentido? É que hoje, por exemplo, pessoas que estão no judiciário, na própria Polícia Federal, no Ministério Público, têm utilizado esses grampos, porque o grampo é previsto, né, constitucionalmente, tem todo um ritual de como, né, existe uma lei que diz como é que essas informações são coletadas, a autorização judicial é imprescindível para o grampo telefônico, né, para esse bloqueio de chamadas telefônicas e tal. Mas isso tem sido desrespeitado no nosso país, olimpicamente, sobretudo nessas operações midiáticas que tem havido aí, tipo a Lava Jato e outras tantas. Então, o que é que ocorre? Muitas vezes se usa isso como represália. O jornalista Reinaldo Azevedo, da Veja, e de várias emissoras de rádio, o Reinaldo, ele se notabilizou nos últimos anos como um jornalista assim, de uma postura ideológica de extrema-direita, digamos. Ele é um jornalista de uma postura muito conservadora, inclusive arqui-inimigo de PT, de Lula, quer dizer, ele passou o tempo inteiro, batia duríssimo, e ele é um bom jornalista, não é essa dúvida nenhuma, maneja bem as ferramentas de linguagem, escrita e falada, mas ele batia muito nessa história do PT. Quando ele fazia isso, todo mundo gostava muito, todo mundo que é bem entendido. Várias pessoas que professavam também que eram contra o PT, que eram a favor dessas operações aí e tudo mais. As pessoas gostavam muito de vê-lo batendo em Lula, batendo em Dilma, batendo em PT e coisa parecida. No próprio instante que Reinaldo Azevedo, que é um rapaz inteligente, percebeu o risco que a sociedade brasileira, isso é uma suposição minha, começou a correr com esse empoderamento enorme do Poder Judiciário, do Ministério Público, esse poder quase ditatorial hoje que tem o Judiciário. Então, ele e vários outros jornalistas puxaram o carro e começaram inclusive, a criticar certos métodos, por exemplo, do juiz Moro lá de Curitiba, que tem feito um bom trabalho. Olha, ninguém pode dizer que combater a corrupção não seja uma coisa muito importante para a sociedade brasileira. Agora, como tudo, isso tem limites. Você não pode imaginar que a vida da nação brasileira é só combater a corrupção. E veja bem, no afã de você ter uma formação jurídica, você sabe disso. O direito é um discurso. Então, muitas vezes você monta uma história, o Ministério Público monta uma história bonita, lavagem de dinheiro, não sei o quê, mas aquilo é só literatura. Só que essa literatura é uma literatura perversa, porque quando o juiz baixa a caneta e aceita essa literatura, então é crime, passa a ser crime, passa a ser vida, passa a ser perda de vida, passa a ser cadeia, uma série de coisas. E a gente sabe, por exemplo, nesse meio tempo, a Operação Lava Jato, combatendo a corrupção, mas ela destruiu importantes cadeias produtivas brasileiras, deixou praticamente arrasadas na área do petróleo, na área da indústria da construção civil pesada. Nós não temos mais nem hoje nenhuma empresa de construção civil pesada brasileira que trabalhava no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a Odebrecht prestava serviço em mais de 50 países do mundo. Então, essas empresas estão destruídas, estão arrasadas. Quer dizer, fizeram também isso com a questão dos frigoríficos, grandes frigoríficos brasileiros, que chegaram no mercado internacional, também tiveram aquela operação carne fraca, e agora com essa coisa dos irmãos Safadores, né? Joesley e Wesley, que não é o cantor do Ceará, que é um rapaz bom, que não tem nada a ver com isso. O Wesley do Ceará, o que canta, que é dito safadão, agora é o safadinho. Safadores são os dois irmãos. Pois bem, então é isso aí. A gente vive hoje um momento realmente de uma expectativa. Por quê? Porque até esse direito fundamental do sigilo de fonte, que, felizmente, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, é uma boa jurista e uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito... É uma mulher de muito valor, a ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia diz o seguinte:
o Supremo vai manter a sua jurisprudência em relação ao sigilo de fonte. Vamos preservar o sigilo de fonte. O Reinaldo Azevedo teve o seu sigilo de fonte quebrado. Ele estava conversando com uma fonte. Porque se, para a justiça, a irmã do Aécio é criminosa, é quadrilheira, esses nomes que eles hoje dizem, né? Formação de organização criminosa, corrupta e tal. Para a Justiça, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, ela pode ser isso. Agora, para o jornalista, ela é apenas fonte. Ela é apenas fonte. Eu vou só narrar um caso que ocorreu comigo e nunca isso chegou à imprensa. Pela primeira vez vai chegar à imprensa e vai chegar ao conhecimento da opinião pública esse fato. Eu recebi a ligação e aí eu vou preservar a minha fonte nesse sentido até para que essa pessoa não tenha esse vexame, mas uma autoridade pública do nosso Estado, uma alta autoridade pública, me liga e diz, olha, você é o presidente da Rádio Difusora, um jornalista seu vai entrevistar Valdetário Carneiro, que naquela época era um cidadão meu conterrâneo de Caraúbas e tudo, que era envolvido com crimes, todo mundo sabe a história de Valdetário, lamentavelmente. Então, ele queria grampear o nosso telefone para rastrear o rapaz, onde é que estaria. E me perguntou se eu dava consentimento. Eu digo, nunca. E não dou por várias razões, mas a primeira e maior e única razão é que eu tenho que preservar o sigilo de fonte. Porque esse rapaz, para vocês, é criminoso, é bandido, para vocês. Para mim, ele é fonte. É só fonte. Eu não tenho essa clivagem que vocês têm moral, de maneira nenhuma. Tudo bem, vocês cumprem o seu papel, se for o caso de prendê-lo, de julgá-lo e tudo, de condená-lo, enfim, isso é um papel de vocês. O meu papel é apenas de tê-lo como fonte para elucidar coisas, para informar a opinião pública sobre essa atividade dele, enfim. Então, eu não permito, jamais permitiria isso. E depois de outras razões, não é? Menores, bem menores, mas a minha razão maior foi essa. A outra é que ele era da minha cidade, outra que ele foi aluno da minha mãe, pequenininho, eu via, a minha mãe era professora e ele foi aluno da minha mãe, jamais faria isso. Outra coisa é que eu tenho uma ligação afetiva muito grande com toda a família dele, a família Carneiro de Caraúbas, tenho amizade com várias pessoas. Estive lá tinha aquela briga, eu tinha amigos de um lado, amigos do outro, nunca me envolvi com aquelas coisas lá da violência e tudo. Então eu disse, olha, essas razões são importantes, mas são bem secundárias. A razão fundamental é que Valdetário, para mim, é apenas fonte. Para a minha emissora, é apenas fonte. Então ele vai ser entrevistado e vocês não ousem jamais grampear o nosso telefone para fazer isso. Doutor Paulo, vamos para o último bloco. Vamos fazer as considerações finais a respeito da temática tão importante que é a liberdade de imprensa. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco da nossa conversa aqui do Dinâmica Direito, que é a honra, doutor Paulo Linhares, como a gente falou, advogado, professor universitário e grande comunicador aqui na cidade de Mossoró. Vamos já para as considerações finais a respeito da temática, liberdade de imprensa. Mas, doutor Paulo, nos ajude aqui essa grande interrogação, né? Tendo em vista que muita parte, acho que a maior parte da nossa imprensa é filiada a grandes grupos econômicos e até mesmo políticos. Podemos dizer, na nossa cidade, quando tinha vários veículos de jornais, a gente percebia que tinha que certo jornal era da propriedade, né, de um grupo político. No nosso estado, a gente percebe isso nas redes também de comunicação, rádio e TV. E a grande pergunta é, doutor Paulo, existe imprensa livre no nosso país? O jornalista diz o que quer ou ele tem uma censura própria daquele grupo econômico no qual ele trabalha? Olha, a imprensa livre, realmente, livre no sentido absoluto, é do mesmo jeito que você jamais pode dizer que existe liberdade absoluta. Por quê? Porque quando o direito surge exatamente para tolher liberdades. As pessoas sempre acham que o direito é uma coisa magnífica, é uma coisa muito boa, mas o direito, na verdade,
ele tolhe liberdades. A vida em sociedade, a vida social, finda sendo uma vida de compartição de liberdades. Então, a liberdade do jornalista, a imprensa livre, ela não é absoluta. Ela tem uma série de fatores que impedem essa liberdade absoluta. Inclusive, a primeira que você coloca. Não é todo mundo que pode montar um jornal. Tanto é que os jornais, por exemplo, os jornais que deixaram de funcionar em Mossoró, o foram por questão financeira, por questão econômica. Manter o jornal é muito caro, a tinta do jornal é muito cara, os insumos todos muito caros, as obrigações sociais, né, dos empregados do jornal, tudo é muito dinheiro. Então você não pode brincar com isso. Então, o jornal, por exemplo, ele finda se filiando a grupos políticos, finda se filiando um pouco, ele finda baixando a cabeça para governos. É inevitável, é inevitável. Se a gente tivesse, por exemplo, em Mossoró, um mercado publicitário que mantivesse os veículos, seria uma maravilha. Por exemplo, essa TV, a Assembleia de Deus, ela existe graças a Deus e aos seus fiéis, né? As pessoas da Assembleia de Deus, não é isso? As pessoas que congregam na Assembleia de Deus, as pessoas que frequentam a Assembleia de Deus, mantém essa televisão. É assim que a coisa funciona, porque nada surge do ar, como as pessoas querem. Tem muita gente, por exemplo, chega na rádio difusora, tem muita gente que quer falar na rádio difusora, quer ir lá ser entrevistado, mas na hora de pagar ninguém quer pagar. Não é que a gente vai cobrar por entrevista, não, eu não falo isso. Mas na hora que você chega no empresário e diz, rapaz, olha, a gente quer que o senhor põe uma publicidade lá, tá aqui, é importante para você melhorar o seu negócio, não sei o quê, aí a pessoa recua. É óbvio que você tem a rádio, é óbvio que você tem a televisão, é óbvio que você tem um jornal para ler toda manhã. Agora, isso tem um custo. Só que as pessoas não querem, as sociedades mais primitivas, infelizmente, não querem bancar esse custo. Então, cria um problema. Como é que você pode ter uma imprensa livre se você não tem condição de manter o veículo funcionando, por questão financeira, às vezes, mínima? Não é? Então, é isso aí, é uma coisa complicada. Por exemplo, as emissoras de rádio. O maior insumo da emissora de rádio, eu sempre gosto de dizer que o maior patrimônio de uma empresa são seus empregados. Eu acho que é, em certo sentido. Mas nas emissoras de rádio, infelizmente, isso até se dilui. Por quê? Porque o maior insumo é a energia elétrica. Se você não tiver energia elétrica, por exemplo, essa emissora de televisão, se de repente não tiver energia elétrica, a gente não estava chegando do lado dos telespectadores aqui. Porque essa imagem que está chegando aí é energia. E energia custa dinheiro e custa caro. As palavras que o radinho capta lá na zona rural, em outras cidades da rádio difusora, da rádio rural, da Libertadora, que é também aqui da Assembleia de Deus, tudo isso custa dinheiro. Cada palavra que é dita tem um custo. Cada palavra que é ouvida custa alguma coisa. Por quê? Porque energia é caro. Então, no próprio instante que você não paga a energia, a COSERN vai lá e corta a luz. Já ocorreu com várias emissoras de rádio aqui, a nossa e outras tantas. De repente, uma dificuldade de dinheiro naquele mês, teve que pagar isso, teve que pagar uma coisa mais urgente e, de repente, a companhia de luz não perdoa, corta. Então, como é que você pode ter uma imprensa livre assim? Essa história da imprensa livre, Nazeu, enfim, finda sendo assim uma coisa meio romântica neste sentido, né? Agora, o jornalista, quem faz a imprensa livre é o jornalista, não é o veículo. Então, o jornalista ele tem que lutar para falar a verdade, buscar a verdade, ser correto com as pessoas, que é uma regra de vida para todo mundo, né? Não é só para jornalista. Você tem que viver, como dizia o jurista Celso Rumano, né?
é viver honestamente, não lesar a ninguém e atribuir a cada um que lhe pertence. Não é? É um preceito do direito, mas que serve para a vida. Viver honestamente. Então, viver honestamente é você agir de acordo com a verdade. Então, se o jornalista age assim, enfim, todo jornalista de um veículo, por mais que esse veículo seja vinculado a um grupo político e tudo mais, o jornalista finda conduzindo, né? Nós que mexemos com jornalistas, meus colegas estão me ouvindo, sabem disso. A gente às vezes escreve um jornal cuja direção pensa exatamente o contrário do que a gente pensa, mas a gente escreve lá, a gente convive lá. Eu vejo muitos casos aqui em Mossoró, não vou dizer até por questão ética, mas muitos casos de absoluta incompatibilidade. Eu até olho assim, mas como é que esse jornalista escreve naquele jornal? Como é que está naquela emissora de televisão, naquela coisa de rádio? Porque ele pensa absolutamente diferente, mas ele tem condição de fazer um trabalho jornalístico sério, sem haver grande choque entre ele e o veículo e a direção do veículo. E, afinal de contas, o jornalista, a exemplo do médico, do gari, de qualquer outra profissão, tem que ter bom senso. É isso aí. Excelentes esclarecimentos aqui do Dr. Paulo Linhares. Além de tudo, de grande jurista, tem a parte da experiência que pesa muito a seu favor, doutor Paulo. No caso específico, acho que o jornalista faz o nome dele. Chega um certo ponto, né, que ele pode se aventurar cada dia mais, né? Aí ele vai ganhando credibilidade da população, do público que ele tem, e ele fica, não é verdade, ele pode até ter uma relativa independência daquele veículo. Claro, claro. Eu nunca fui censurado, porque você sabe que os grandes jornais do mundo inteiro têm uma censura interna, que chamam de ombudsman, não sei o quê, tem os vários nomes, mas há uma autorregulação dos jornais. A publicidade também tem isso, né? Eles se autorregulam, mas essa autorregulação finda sendo uma censura interna, uma coisa... Bom, é melhor eles fazer isso do que o governo fazer. O governo, para mim, o governo não tem direito de censurar ninguém. Aí sim, é nesse sentido que eu acho que a imprensa tem que ser livre. O governo não pode fazer, o Estado não tem o direito de fazer isso. Agora, os veículos internamente, eu acho que tem que ter o seu mecanismo lá. Porque também, eu digo isso, convivo há 40 anos com veículo de comunicação. Tem alguns colegas nossos que exageram, que utilizam a questão pessoal para até a namorada do cara o deixou, aí ele usa o jornal para atacar o... Enfim, é uma coisa horrível. Existem casos assim. Agora, essa é a regra? Não, não é a regra. A regra é as pessoas fazerem o bom jornalismo. Essa é a regra. É lutar para que haja o bom jornalismo, para que o jornalismo seja conforme a verdade. Porque, para mim, a pedra de toque do jornalismo é a verdade, é a busca da verdade. Que é a grande busca da humanidade também, é buscar a verdade. Não é? O que é que nós fazemos? Por que tanta leitura, por que tanta filosofia, senão a busca da verdade? Então, no jornalismo também, você tem que noticiar fatos, mais ou menos da maneira como você acha que esses fatos são. Pode ser que, por exemplo, eu vá dar uma leitura de um fato para os meus ouvintes no canal do rádio, ou se eu estiver na emissora de televisão, ou escrevendo, e eu esteja completamente equivocado. Quer dizer, a minha máquina captou errado aquele fato. Mas eu sou honesto, eu não distorci o fato. Foram circunstâncias e tal. Agora, tem gente que distorce por maldade, por pura maldade, para fazer o mal, para criar problema. Então, isso aí é muito ruim para a humanidade. Doutor Paulo, em nome da TVAD, em nome do pastor Wendel, do irmão Rogério, toda a equipe da nossa TV aqui, nosso estúdio, meu muito obrigado. É uma honra ter aqui o senhor no nosso estúdio. Pois é, só finalizando mesmo, eu queria dizer o seguinte, virei quantas vezes for convidado, e eu acho que o tempo foi enorme para a televisão, mas foi pouco para o que a gente tinha de conversar, foi muito boa essa conversa. Voltarei, quero agradecer a Assembleia de Deus, pastor Wendel aí, ao Rogério, a você próprio, Nazeu, e a toda a equipe, os nossos amigos todos aqui da Assembleia de Deus, né, dessa emissora. Né? Me emociona até isso, né? Porque Mossoró está fazendo também ter mais esse espaço de bom trabalho. Muito obrigado por ter me convidado. Eu voltarei outras vezes se for convidado novamente. Tá ótimo.
ótimo. Então, doutor Paulo, a gente abriu esse espaço jurídico aqui para conversar sobre temas. A TV AD tem programas devocionais, né, os nossos cultos, os nossos eventos, mas a gente percebeu que há uma carência muito grande nessa área, né? A área do direito, a área da informação de qualidade, trazendo profissionais de ponta aqui do nosso meio, tanto de Mossoró como também no nosso Brasil, para participar e aqui esclarecer as pessoas. E esse ponto muito importantíssimo que o senhor tocou nessa tecla, né? Um jornalismo de responsabilidade, um jornalismo com comprometimento social, em esclarecer a verdade e protegida, né, com as suas prerrogativas, suas conquistas tão caras que a gente relatou aqui, o sigilo da fonte e uma imprensa livre, uma liberdade de imprensa. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. E você, caro telespectador, continue com a TV AD Mossoró, a nossa querida TV aqui da Assembleia de Deus. Nós temos os programas devocionais, logo após será o programa de jovens e no próximo sábado mais um programa Dinâmico Direito, se Deus quiser. Muito obrigado.